professor Cizenando aqui com você, curso de Informática Avançada, questões para concurso, aula 2. Hoje nós vamos fazer mais uma questão para concurso e estamos na aula número 2. Espero que você goste do curso, espero que você aprenda. Nosso objetivo é que você aprenda e que sua vida possa se transformar a partir do momento que você aprender, que você adquirir esses conhecimentos e você poder aplicá-lo em uma prova de concurso e ter segurança naquilo que você está fazendo, né? Então vamos à aula número 2 do nosso curso de Informática Avançada, né? Questão de concurso, aula 2. Vamos a uma questão. Nosso estudo é sempre feito em cima de questões e a partir disso também nós desenvolvemos a nossa aula em cima das explicações do que você deve saber dentro da questão para que você possa ter segurança na hora de responder, não ficar em dúvida, porque são muitos termos técnicos, né? Então, sem delongas, vamos à aula. E nós temos aqui a questão, né? A questão número 2, que diz assim, que é uma questão da FCC, Fundação Carlos Chagas, do CREMESP, Oficial Administrativo 2016, uma questão também recente, né? Uma questão bem elaborada e fala o seguinte, que o setup é um programa de configuração do hardware do computador, que pode ser chamado antes da inicialização do sistema operacional, né? Pressionando-se normalmente a tecla Delete. E, através desse programa, é possível indicar, por exemplo, o drive no qual está instalado o sistema operacional nos computadores atuais. Então, nessa parte aqui, o que nós queremos aprender? Nós queremos saber o que são todos esses termos técnicos, né? Por exemplo, o que significa a palavra setup, o que significa a palavra post, HD, memória RAM, né, BIOS e memória ROM. Então a gente precisa saber desses detalhes técnicos para que a gente possa responder de fato a questão e saber do que estamos falando sem atirar no escuro. Essa questão não é difícil, é uma questão fácil, relativamente fácil, desde que a gente compreenda algumas coisas e vamos às análises de cada termo técnico aí, vai ficar bem fácil. Então, o que é post? Post é isso aqui, ó, post da BIOS. Quando você liga o computador, ele vai aparecer essa janela preta. Se você já ligou o computador, vai aparecer essa janela escura. O que é isso? Isso é o post da BIOS. E o que é a BIOS? A BIOS é uma memória ROM, né? E lá dentro tem um programa, né? Um programa que a gente chama de setup. E ali você tem, então, aparece quando você liga o computador estas informações aqui que se referem à configuração do computador. Então aqui você pode ver, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui o marcador para marcar aqui o marcador de caneta. Vou pegar aqui amarelo. Você pode ver aqui, por exemplo, ó, que esse computador que foi ligado é um computador Pentium 2, processador 933. Né? Você pode ver aqui que se apertar Del, você vai para onde? Para o setup, quer dizer, para o programa que está ali, que está dentro daquele chip que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, essa parte aqui, o post, o que o post faz? Ele traz informações sobre o computador, sobre o HD, que tipo de HD você está usando, se tem um CD-ROM instalado, né? Se tem 2 HD, esse computador aqui, por exemplo, tem 2 HD. Um HD Master, primeiro, e um HD Slave, que é um segundo HD. Né? Então, só por aqui a gente sabe as configurações do computador, né? As USBs que o computador tem. Então, isso é um post, né? Isso aqui é o post. Agora, uma outra coisa aqui, um outro detalhe, é que se o computador tiver com algum defeito, já aparece aqui, porque a função do BIOS é justamente ser um chip de controle também. Ele vai verificar se está tudo ok e dali avança, ou seja, se as configurações estão funcionando, estão batendo, ou seja, está tudo funcionando, mas se o HD, por exemplo, estiver com defeito, não estiver funcionando, ele não vai iniciar, ele vai dar um erro, apresenta um erro, e é a BIOS quem faz isso, né? Sequência, então, aqui nós temos o HD. O que é o HD? É o local onde armazena informações. Tem esse aqui, que é o HD padrão, né? E esse aqui que é o SSD, que é aquele que a gente já comentou na aula 1. E esse aqui é o HD chamado de HD IDE ou SATA, mas isso aí é uma outra coisa para a gente falar depois, né? São outros termos técnicos.
Mas esse é o HD comum, esse aqui é o HD padrão e esse aqui é o SSD, que é baseado em quê? Em chips de memórias como esses aqui, tipo pendrive, só que com alta capacidade e alta velocidade, né? E o que é a memória RAM? É uma memória de armazenamento temporário, chamada memória volátil, memória temporária. Essas memórias RAM tem vários tipos a depender do entalhe. Isso aqui é o entalhe da memória e faz a diferenciação entre uma memória e outra, né? E agora a gente vai ver aqui um pouco, né? E daqui a pouco eu falo mais sobre a memória RAM. O que é a BIOS? A BIOS então é o chip. Esse chip a gente chama de BIOS, né? Dentro do chip tem um programa que a gente chama de setup. O setup é o programa que está aí dentro da BIOS. Dentro dessa BIOS tem a configuração. O que é POST? POST é quando você liga o computador e ele aparece essa janela. Esse é o POST, né? Agora, aqui você tem então a BIOS realmente. A BIOS é esse chip aí, onde tem o setup com as configurações do computador. Tipo de memória RAM, né? Agora vamos falar um pouco de o que é a memória RAM, que a pergunta lá também explora, né? Fala em memória RAM. Memória RAM é essa memória aqui, que a gente chama de memória volátil ou memória temporária, né? A memória temporária, as informações só ficam nela enquanto o computador está ligado. Portanto, é uma memória temporária. Existem vários tipos, né? De memória RAM, que é a DDR, é chamada de DDR, e nós temos essa aqui, a DDR, que a gente chama de 1. Essa é a 2. Você vê que o entalhe tem uma pequena diferença, ó, a linha indicando que esse entalhe aqui está mais à esquerda da 2. Da 3 está ainda mais à esquerda, que é esse entalhe aqui. É isso que caracteriza. Qual a diferença da 1 para 2 para 3? Velocidade, capacidade de armazenamento, então capacidade de processamento maior, né? Elas têm a capacidade de processamento maior. Essas memórias elas não funcionam para todos os computadores. O computador precisa ter o socket, que é onde essa memória vai se encaixar, ó, o entalhe precisa ser compatível. Então, se você vai trocar a memória do computador, você precisa saber se ela é compatível, porque tem essa questão aí, a questão do entalhe, e a placa-mãe precisa ser mais moderna ou mais antiga, dependendo do tipo de memória que você use. Precisa também ver se a memória ela tem uma velocidade que hoje ela é gerida em gigahertz, né? Em gigahertz, ela é medida em gigahertz. Tem memórias mais rápidas, memórias mais lentas. Há placas-mães que pegam 2 ou 3 tipos de memórias com velocidade diferente. E há placas-mães que pegam um tipo só. Então, isso aí vai ser importante você saber na hora de trocar as memórias do seu computador, né? Aqui está também os vários modelos de memória que existem. As memórias começaram, essas aqui são bastante antigas, já não são usadas mais. Nem essa aqui também, essa também não é usada mais, nem essa aqui. Essa aqui já saiu de linha também, esse modelo aqui também já saiu de linha, esse modelo aqui também já saiu de linha, ou seja, de fabricação. As memórias DDR2 também, então todas essas memórias aqui já existiram e já funcionaram. Alguns computadores antigos ainda têm elas, mas elas não são mais fabricadas. Portanto, hoje você vai encontrar somente as memórias DDR3, que é esse modelo aqui, né? E você só vai encontrar também agora a memória DDR4, quer dizer, mais avançada. Então esses modelos todos já existiram, mas eles podem aparecer numa prova de concurso lá para te confundir, né? Mas ele pode aparecer, né? Quer dizer, você precisa explorar mais, entender mais de memória. Falaremos disso um pouco mais à frente. Uma outra coisa é sobre o setup. O setup é o programa que está dentro da BIOS. Aqui está a BIOS, isso aqui é a BIOS. Portanto, dentro dessa BIOS tem o programa com as configurações do hardware do computador. E dentro dela, quando você abre, né? Aqui inicia com o POST, o computador inicia com o POST. Se você apertar Del, né? Você entra onde? No setup. E aí, se você entrar no setup, você vai para onde? Você vai para aqui, você vai para o setup do computador. Tem aqui o modelo clássico, que é esse modelo aqui, esse é o modelo clássico,
e você tem aqui o modelo atualizado, que é este modelo aqui, modelo atualizado, certo? Os computadores mais modernos estão vindo aqui com o modelo atualizado, e esse aqui, portanto, é o modelo clássico de setup de computador, né? Você pode vir com os dois modelos. Aqui apresenta todas as configurações do computador, todas as configurações de hardware são feitas aqui nessa estrutura, certo? Então, depois de compreendido essa parte, nós vamos voltar lá para a nossa questão. Agora que a gente já entende tudo, a gente vai voltar para a nossa questão e responder a questão. E é assim que você vai ter segurança, porque você vai conhecer já a estrutura toda, né? Então, o setup é um programa de configuração do hardware do computador que pode ser chamado antes da inicialização do sistema operacional, pressionando a tecla Del, como eu já tinha explicado ali. Através desse programa é possível indicar, por exemplo, o drive no qual está instalado o sistema operacional. Não só isso, mas também indicar outras coisas para o computador. Nos computadores atuais, o setup vem armazenado aonde? Bom, expliquei para vocês que o setup ele vai vir armazenado aqui na BIOS, né? Na BIOS. Então a resposta certa é a letra D. Então setup não é BIOS, né? Setup é o programa que está dentro da BIOS. É como se você botasse um programa, uma foto, um aplicativo no seu celular. Ele está armazenado lá no HD. O HD, no caso, né? Aqui para a gente não se confundir, na verdade, então a BIOS é onde está armazenado o setup. Portanto, a resposta aqui, a letra D é a resposta correta, né? Nos computadores atuais, o setup é armazenado dentro da BIOS. Então é isso aí. Essa é a resposta, essa é a questão. Então você está agora sabendo um pouco mais para avançar, para alcançar os seus objetivos lá nos seus concursos ou nos seus conhecimentos técnicos de informática. Então, esse é o curso de Informática Avançada, questão de concurso, questão de hardware, aula 2. Aguarde agora a aula número 3 e até lá, tá bom? Um abraço, Cisano Oliveira, aqui para o curso de Informática Avançada, questão de concurso.